Olá você, graça e paz, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e eu queria convidar você a participar, clicar logo no joinha, peço a você também para compartilhar, se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreva, você vai receber todos os nossos videoaulas, receber vídeos do culto dominical, vai receber também dos nossos passeios, ok? Bem, queridos, nós vamos ver hoje a respeito da definição da inerrância. Veremos hoje a definição de inerrância. Já chegou o momento da gente, do primeiro vídeo a gente aborda alguns detalhes e agora a gente vai ver sobre a definição da inerrância. Agora é necessário expor e elaborar a definição de inerrância. A inerrância diz respeito ao que é afirmado ou declarado, não ao que é apenas registrado. A Bíblia registra declarações falsas feitas por ímpios. Por exemplo, Jonadab era primo de Aminon e melhor amigo dele. E ele faz declarações ali que no mínimo são espúrias. Declarações assim terríveis, tratando e ensinando a Aminon como ele convencer e aliciar Tamar para que houvesse ali o incesto. Então as palavras de Jonadab, elas não, lá em 2º livro de Samuel, capítulo 13, versículo 5, elas não coadunam com uma coisa inerrante. Não é errante, aquilo não deveria ter sido falado. Então lá nos textos bíblicos temos coisas que são de característica errônea, são errantes. Os amigos de Jó, afirmando que a causa do mal é sempre o pecado. Isso também é outra complicação. Os amigos de Jó disseram que o que ele estava passando era fruto do pecado. Claro que existem consequências dos nossos pecados, isso é óbvio. Só que Jó, ele tinha uma vida que para o tempo dele era algo extraordinário. Ele sacrificava até pelos pecados que os filhos não cometeram, futuros. Ele ainda não tinha o sangue de Jesus que nos purifica dos pecados passados, presentes e futuros. Então, de certo momento, ele diz, quem dera eu tivesse um advogado. Nós temos. E aí os amigos dele dizem que o que ele está passando é fruto de pecado. Que o mal não pode chegar na vida de alguém se ela não tiver pecado. Agora me diz, quem não peca? Quem não erra? Então, esse conceito é um conceito errôneo, é um conceito errado. Nesse aspecto, o que está sendo falado ali é errante, não é inerrante. Está registrado na palavra de Deus. A própria Jezabel, mulher de Acabe, ela convence, ela alicia e ela ensina como ele se impor como rei e tomar o campo de Nabote. Então ali nós vimos Jezabel praticando coisas horrendas. Está na Bíblia. Posições errantes, conceitos errantes, atitudes errantes. Ok? Precisamos julgar a fidelidade das Escrituras de acordo com aquilo que as afirmações significam no ambiente cultural em que foram expressas. Então, há um ambiente cultural a qual cada declaração bíblica foi expressa. E a gente precisa levar no conceito de inerrância, isso em conta, porque houve um ambiente ao qual essas expressões foram feitas. Ok? Devemos julgar a Bíblia de acordo com a forma e os padrões de sua própria cultura. Não devemos achar que os padrões de exatidão em citações a que estamos acostumados nessa época de imprensa e distribuição em massa estejam presentes no primeiro século. Então não devemos achar que os padrões de exatidão, que eu acho também que os padrões de exatidão de hoje sejam tão exatos assim. Eu acho que há muita falha. Vira e mexe, o William Bonner vai para o Jornal Nacional dizer queremos retificar o que falamos ontem. Então, não há tanta exatidão, há falhas, há erros, normal, né? Mas não devemos levar o nível que nós temos hoje de exatidão para aquela época. É muito complicado a gente querer levar isso para o primeiro século. Aquela exatidão que observamos
nos documentários, nas revistas, nos jornais. Eles têm que ser criteriosos. Bem, os registros de acontecimentos históricos e assuntos científicos estão mais em linguagem fenomenológica que técnica. O escritor relata de acordo com as coisas que pareciam aos seus olhos naquele momento. Então, eu estava falando sobre isso no outro vídeo, a linguagem fenomenológica. Eles relatam como estão ali, como estão aparecendo para eles. A questão do Sol parou, eles vão falar que o Sol parou, mesmo que a gente já saiba que não foi o Sol quem parou. A Terra que gira em torno do Sol, os planetas giram em torno do Sol. Assim, os relatos bíblicos não tentam teorizar sobre o que aconteceu, por exemplo, quando os muros de Jericó caíram, ou o Rio Jordão deixou de correr, ou o machado flutuou. Não, eles não tentam teorizar sobre as razões pelas quais isso aconteceu. O escritor simplesmente registrou o que foi visto como pareceu aos seus próprios olhos. Ele não teve nenhuma preocupação de tentar explicar o fenômeno, ele só registrou. Nós vimos isso no outro vídeo. As dificuldades para explicar os textos bíblicos não devem ter um pré-julgamento como indício de erros. Devemos esperar que novos dados surjam e confirmem aonde tiver o problema específico na Bíblia. Devemos esperar que novos dados surjam. Por exemplo, no século passado, tínhamos muito problema com Sargão II, rei da Síria. E a sua existência, ele era desconhecido. Mas hoje, ele é citado lá em Isaías capítulo 20, verso 1. Mas hoje nós já temos dados irrefutáveis da existência de Sargão. Então o tempo veio, como eu falei no outro vídeo, os achados arqueológicos, né, os sítios escavados, trouxeram novas descobertas que corroboraram com relatos bíblicos. Então muitas coisas ainda não foram descobertas, ainda não foram achadas para corroborar com muitos fatos históricos e científicos que a Bíblia nos apresenta. Também precisamos entender que os números eram muitas vezes usados de maneira simbólica, muito mais que na era em que vivemos. Então, alguns dados que divergem, como a questão do mar de fundição, a circunferência dele em relação ao pi, nós, muitas das vezes, temos que entender que havia uma aproximação dos números. Não havia exatidão, então havia uma aproximação. Por exemplo, quando em Gênesis nós vemos que há uma profecia de que Israel ficaria 400 anos como escravo no Egito, em Atos nós vamos ver o relato de que ele ficou 430. Por quê? Não há exatidão, como eu falei outras vezes. Nós muitas vezes vamos falar sobre um diagnóstico, nós fizemos um exame, e a gente vai dizer o seguinte, olha, algumas taxas minhas não estão boas. Mas se você for falar isso para um médico, você vai ter que dizer quais são essas taxas. Em relação ao quê? Não podemos simplesmente ser genéricos, né? A mesma coisa é quando se observa a questão de probabilidade, uma passeata ou uma greve, o que seja, quando é colocado na mídia, eles colocam, ó, segundo a polícia militar foram tantos, segundo os organizadores foram tantos. Por quê? São aproximações. Se lida ali, para achar a probabilidade do número de pessoas no evento, se lida por ver o total do espaço ocupado e se divide em metros quadrados quantas pessoas cabem. E aí se multiplica para se achar o número aproximado, não exato. Essa é a probabilidade. Ok? Os nomes dos filhos que eram dados pelos pais carregavam um significado especial, coisas que raramente acontecem hoje. Ainda que, por exemplo, quando eu dei o nome do meu filho, Breno, Breno significa aquele que é líder, que lidera, que vai à frente, aquele que governa. Meu filho não tem nada disso, mas eu dei o nome de Breno porque eu achei esse significado bacana. A minha filha Bruna, o nome dela em espanhol é Moreno, mas etimologicamente ele significa aquela que argumenta bem.
Isso aí realmente pegou nela, ela argumenta bem. Mas raramente se vê isso. Acho que cristãos fazem isso hoje. Mas raramente a gente vê isso acontecer. Porque as pessoas dão um nome muito mais por aquele nome bonito, que é mais aceito socialmente, que as pessoas não vão, de repente, criar algum tipo de chacota. O problema é que o nome hoje, que é bacana, pode sair uma piada na mídia aí, qualquer coisa nova, e lá na frente se tornar, sim, motivo de chacota. Ok. Questões secundárias. Será que o termo inerrância é próprio ou deve ser evitado? Há certos problemas ligados a ele. Um é que a tendência de implicar em extrema rigidez, coisa que não acontece com outros nomes. Por exemplo, se nós utilizássemos o nome confiabilidade, veracidade, fidelidade da Bíblia, precisão da Bíblia, acho que seriam menos pesados. Mas quando a gente coloca inerrância, é um termo que abrange a totalidade de qualquer coisa que esteja na Bíblia. Já veracidade, fidelidade, precisão e confiabilidade são termos que em grau são menores. É um poder menor. E eu acho que poderia ser mudado. Porém, não se muda em função da palavra inerrante já ser amplamente divulgado. Então a palavra inerrância é amplamente divulgada. E não tem como a gente tirar e tentar ver se pega outro. Ok? Mas é necessário que a gente venha a explicar de maneira mais esmiuçada o que nós queremos dizer com inerrância bíblica. Não queremos dizer que não haja nada errado falado na Bíblia, no sentido de conceitos, no sentido fenomenológico, no sentido científico, no sentido histórico. Pode haver, mas mesmo assim, nós precisamos aguardar fatos e dados que venham posteriormente para refutar aquilo. Então, a gente conseguindo ter uma harmonização entre os relatos científicos seculares e o que a Bíblia nos apresenta, isso já ajuda bastante. Olha, eu não sei sobre isso, mas a Bíblia fala. Vamos esperar aí novas descobertas para a gente poder conversar melhor. No sentido estrito, a doutrina da inerrância aplica-se apenas aos originais, mas no sentido secundário também se aplica às cópias e às traduções, ou seja, naquilo que refletem os originais. Então, inerrante é só o autógrafo. Autógrafo é outro nome que a gente dá também para os originais. Inerrantes são só os autógrafos. As cópias não são inerrantes. Não podemos concordar. Por quê? Porque quando Timóteo, Pedro dizem que toda a escritura é inspirada por Deus, eles estão com uma cópia, provavelmente, da Septuaginta. Não sei se vocês conhecem a Septuaginta. A Septuaginta foi uma cópia do hebraico feito em torno do final do século 3 para o 2, antes de Jesus, no finalzinho do 3 para o 2, antes de Jesus. Parece que o bibliotecário aliciou o rei para que ele conseguisse uma cópia da Bíblia hebraica, para que os cristãos que estão na cidade de Alexandria, no Egito, pudessem utilizá-la. E o rei então pede, em Israel, então são enviados 72 rabinos, para poder copiar, fazer a tradução do hebraico para o grego. E os cristãos de Alexandria poderem utilizar. E dizem que foi em 64, alguns 72 dias, tudo foi feito, mas isso está muito mais por uma lenda. Segundo o que se tem mesmo, é que foi chamado para traduzir do hebraico para o grego koineu, o grego simples, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, e posteriormente os demais foram feitos, ok? Então já se criou até milagres aí no meio dessa coisa toda, mas o importante é saber que a Bíblia que Jesus e os apóstolos estão utilizando naquele momento é a Septuaginta, utilizada, forjada, compilada 200 anos antes deles estarem ali,
que foi a pedido do rei Ptolomeu. Então, gente, essa foi mais uma videoaula, espero ter sido esclarecedora. Passei aqui para gravar rapidinho para você ficar com o complemento dela. Estaremos vendo o capítulo 7 na próxima aula e continue lendo o livro. Leia o livro, você que não tem o livro, adquire o livro. Eu não estou ganhando nada da editora, eu estou só indicando. Acho ele bem moderado em muitas questões, então acho que nos serve muito bem. Adquire o livro, assista essas aulas e quem quiser participar esteja aqui. Ah, mas eu já perdi 5, 6 aulas. Vem para o capítulo seguinte. Depois você vai vendo esses vídeos e recolocando, ok? Então, bom final de semana para todo mundo. Bom culto amanhã na sua igreja. Que Deus abençoe e fale no seu coração através da palavra ministrada. E é isso. Graça e paz. Tchau, tchau.